prosseguindo na lição 2 de História da Igreja, o item 5 do material didático, vamos falar agora sobre Mensúrio. Essa história se passa próximo do ano 311 da era cristã, ok? Quando já foi assinado o Edito de Tolerância de Galério. Okay? Eu coloquei uma citação do historiador Daniel Hupes, que ele diz: constituiu-se um forte partido contra Mensúrio, primaz de Cartago, que era habitualmente chamado traditore. Lembre-se, traditore significa traidor da fé, aqueles que adoravam os deuses pagãos para não morrer. E prossegue: pôs-se em circulação um manifesto que, visando a pessoa que todos sabiam, terminava com estas palavras: todo aquele que acompanhar os traditores não partilhará conosco do reino dos céus. E esses que escrevem isso, irmãos, são normalmente da igreja pentecostal, ok? Que desse período agora, ela vai praticamente desaparecer do mapa, porque eles serão muito perseguidos pela Igreja Católica Romana. Os católicos vão chamar eles de donatistas ou anabatistas, ou seja, foram aqueles cristãos que não adoraram o demônio fugiram, ok? Esses, quando termina a perseguição, então um dos bispos, esse homem chamado Mensúrio, diz que se gerou um grande problema, porque os cristãos realmente passaram um documento, falando: olha, quem seguir esse homem não vai ser salvo, vai perder a salvação. Por isso a expressão não partilhará conosco do reino dos céus. E isso, por outro lado, vai gerar a ira da Igreja Católica Apostólica Romana, porque aqueles bispos que eram de confiança de Constantino, ligado ao culto pagão, esses bispos serão importantes para essa religião pagã. O que nós vamos ver a partir de agora infelizmente, o culto que dominava o Império Romano, ele vai ser aplicado na Igreja Católica Romana. Semíramis, que era a velha divindade dos babilônios, que dominava o culto no Império Romano como Diana dos Efésios, toda a simbologia dela vai ser colocada em Maria. Isso vai acontecer quase 100 anos depois de Constantino. Ok? Outras doutrinas, como essa doutrina da predestinação, que os protestantes eles dão maior ênfase hoje. Quem foi que surgiu com essa doutrina? Até esse período, antes da conversão de Constantino, todos os escritos cristãos defendiam o livre-arbítrio, porque a Bíblia era clara. Deus disse para Israel: eu coloco diante de ti a vida e a morte, escolha. Escolha, o termo hebraico, que é traduzido por escolha, significa, como diz, direito de escolha, livre-arbítrio. Então a igreja cristã sempre pregou o livre-arbítrio. Quem é que pregava a predestinação? Quem é que pregava que os deuses determinavam todas as coisas? Eram os pagãos. E a Igreja Católica Romana vai adotar. E ainda não vai ser agora não, porque todos os que estão ali na igreja, talvez acreditando em Constantino, eles sabiam que essa era a doutrina pagã. Então será cerca de 100 anos depois. Nós estamos no ano 311 da era cristã, vai ser no ano 410, 99 anos depois, que um pagão chamado Agostinho de Hipona, que já era daqueles bispos que pregavam o purgatório, usavam o incenso de Júpiter, que era o símbolo do diálogo com Júpiter, ou seja, o símbolo do diálogo com o demônio, ele que vai aplicar essa doutrina da predestinação. Essa doutrina é muito maligna. Quando nós estudarmos mais à frente, essa doutrina é tão maligna que tinha coisas que os católicos não conseguiam pregar, mas os protestantes pregaram e pregam. Se você pegar as confissões de fé das igrejas protestantes, a de Augsburgo, que é de Lutero, dos calvinistas,
Todos eles dizem que os anjos pecaram por ordem de Deus, foram predestinados por Deus. Ou seja, o querubim ungido teria pecado e se tornado dragão, Satanás, por ordem de Deus. Ou seja, o dragão, ele seria uma vítima de Deus, é uma doutrina absurda. Mas eles pregam isso a plenos pulmões e dizem que essa doutrina, quem não pregar ela, não será salvo. Eu digo que quem prega essa doutrina está pregando uma aberração contra Deus. Porque essa doutrina, claramente na história, vai ser adaptada agora pela Igreja Católica. Quem conhece, quem estuda as religiões pagãs, que eu estudo, que eu dou aula de ciências da religião, dou aula de religiões comparadas. Então eu estudo as religiões pagãs. 100% das religiões pagãs acreditavam no determinismo dos deuses. Acreditavam que os deuses determinavam todas as coisas. Só havia um povo no mundo antigo que defendia o livre-arbítrio. Quem era? Eram os judeus. Porque a Bíblia é clara, quando Deus coloca diante deles a salvação e a perdição, e diz para eles escolherem. Então, a Igreja Católica, como ela vai adotar a religião de Roma, ela adota junto a doutrina da predestinação. Não existe dúvida disso. Tanto que eu estou dizendo para vocês, a religião católica pagã está nascendo agora, com Constantino e Eusébio de Cesareia e aqueles bispos que adoraram o demônio para não morrer. 99 anos depois, Agostinho de Hipona implanta essa doutrina pagã. Então vocês vigiem porque essa doutrina, ela não é uma doutrina cristã. Eu tenho alertado porque a Assembleia de Deus hoje está lá na FAECAD, os protestantes dando aula lá. Aquilo ali significa pessoas que pregam doutrina pagã dando aula para a igreja. E por isso que você vê a igreja, a Assembleia de Deus, já se envolvendo em doutrinas estranhas. Isso faz parte desse projeto do espírito do anticristo de unir as religiões nesses últimos dias. Esse momento aqui da história é fundamental para vocês entenderem tudo o que está acontecendo hoje. Quem conhece esse período da história não cai nessa doutrina pagã, não. Ok? O comentário prossegue. Mensúrio morreu em 311 da era cristã. Foi um dos muitos bispos que aceitaram adorar o demônio para não ser morto na perseguição. Algumas igrejas mantinham total separação com os traditores após o fim da perseguição, por estes não aceitarem a disciplina imposta pelos pastores que não negaram a fé. Ou seja, os pastores que não negaram a fé, nós veremos daqui para diante, eles vão exigir que esses bispos passem por uma disciplina. Eles falam assim, olha, vocês se tornaram pagãos, vocês participaram de culto de possessão demoníaca, isso é muito sério. Vocês têm que passar por um processo de provação. Vocês não podem continuar no púlpito, não. A perseguição acabou, mas o que vocês fizeram está muito errado. Mas aí vai se levantar Constantino e vai começar a perseguir esses pastores. E vai virar, infelizmente, uma confusão muito grande.